Olá, eu sou Maria Helena Mandacaro Guerra, estou aqui no Espaço Carlos Baiton, um espaço para o estudo dos símbolos, da psicologia simbólica. Então, vamos hoje falar a respeito das cenas do cotidiano. Bom, as cenas do cotidiano, na verdade, dão margem a nós pensarmos sobre os símbolos, né, que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, e na vida, naquilo que parece pequeno, aquilo que nós experimentamos, nas coisas simples, nas coisas que nós vemos, que nós vivenciamos permanentemente. Então, antes de nós entrarmos propriamente nas cenas, eu queria falar um pouco do cotidiano, né? E desse olhar simbólico para o cotidiano, que é o que nós propomos na psicologia simbólica. Né? Uma das coisas que me parece assim, mais interessantes na psicologia simbólica é justamente a possibilidade de ter um olhar para além do óbvio, para aquilo que aparentemente é tão pequeno, é tão simples, é tão preenchido pelo acontecimento mesmo, ou pela concretude, pela objetividade, e nós podemos desenvolver um olhar que vai além da coisa em si. Não é? Então, lembrando que o símbolo, ele também é concreto. O símbolo não é só algo abstrato, por exemplo, um sonho que nós temos, que nós entendemos que é simbólico, não é, com essa abstração, ou até mesmo uma ideia como a ideia de Deus, que é algo abstrato, simbólico, o que Jung chamava das imagens arquetípicas, né? Nós entendemos hoje que as imagens arquetípicas, ou na verdade as expressões arquetípicas, pertencem a tudo que é humano. Não há nada da experiência humana que não tenha uma raiz no arquétipo, porque o arquétipo é o que está na base da nossa humanidade. Né? Então não dá para nós termos uma vivência que seja diferente daquilo que é possível para a humanidade. Então, dentro dessa perspectiva e dessa possibilidade de olhar o mundo, Baiton dizia que a vida espiritual é a vida simbólica. Ou seja, é através deste olhar que percebe a profundidade da vida que nós encontramos a vida espiritual, a vida que traz um sentido maior. Né? Em conexão com isso, nós temos, por exemplo, a fala de Teilhard de Chardin, né, que foi um paleontólogo e um padre que falou sobre a humanização do cosmos. Então ele dizia que nós somos fruto da poeira das estrelas. Os mesmos elementos que formaram o cosmos, eles formaram as pessoas, e a consciência seria o topo, vamos dizer. A consciência seria aquele aspecto mais desenvolvido dentro da evolução. Então ele fala da humanização do cosmos, esse cosmos sendo humanizado pela nossa consciência. E ele tem uma frase que eu gosto muito e que diz assim, que nada é profano para quem sabe ver. Isso é a vida simbólica. Não é? Nada é profano no sentido de nada ser algo apenas tal coisa. Sempre as coisas podem ir além, pode ter um significado mais profundo. E tem algumas colocações que são frequentes, por exemplo, no âmbito da psicologia, quando a pessoa começa a trabalhar e ainda recebe pouco pelo trabalho, e fala, eu cobro um preço simbólico. Na verdade, sempre é simbólico. Qualquer pagamento, não só numa psicoterapia, numa loja, em qualquer tipo de contexto, o dinheiro é simbólico. Qualquer pagamento é simbólico. Quando nós ouvimos essa frase, né, eu cobro algo simbólico, significando que é pouco,
eu sempre fico assim com um certo incômodo por essa conexão que é feita entre o quase nada e o simbólico, quando na verdade o simbólico é tanta coisa, é tudo, né? Nada existe que não seja simbólico. Então, eu fiz aqui algumas anotações porque eu queria compartilhar com vocês alguns escritos, que no caso aqui eu vou trazer de alguns poetas, que justamente falam das coisas pequenas do cotidiano e com um olhar simbólico, um olhar da poesia, o olhar da arte, elas se transformam em algo muito maior, em algo com muito mais profundidade, significado, né? Aquilo que poderia ser algo banal e talvez até desprezível. Então, é um pequeno trecho, né? Eu não vou ficar lendo poemas aqui, mas só um pequeno trecho que é do Fernando Pessoa, escrito como Alberto Caeiro, que ele diz: não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Então, não basta olhar. É importante que nós saibamos o que aquilo significa, não mentalmente, intelectualmente, racionalmente, como essas coisas entram em nós, como elas nos tocam, como elas nos mobilizam. E vai ser na vida, né? O Hillman dizia, né? James Hillman foi um analista junguiano, e ele falava que o mundo é o lugar de fazer alma, porque nós só vamos poder nos desenvolver, encontrar com a nossa profundidade dentro da nossa vida cotidiana, da vida como ela é. Nós somos seres encarnados e vai ser dentro dessa encarnação que nós vamos encontrar a dimensão maior, né? Nós podemos chamar a dimensão simbólica, a dimensão espiritual, a dimensão religiosa, aí não importa o nome, mas cada um sabe quando é tocado profundamente por uma experiência, né? E a essa experiência, então, que Hillman dizia o fazer a alma, e nós falamos da vida simbólica. Bom, nem vou falar a letra aqui, mas certamente todos conhecem a música de Chico Buarque, O Cotidiano, né? Que todo dia ela fazia tudo sempre igual, me acordava às 6 horas da manhã e vai. E como dentro da poesia, esse cotidiano, que poderia ser um cotidiano banal, e era um cotidiano sofrido de um trabalhador que acordava cedo, etc., e acaba, né, morrendo, como isso adquire uma beleza a partir do olhar poético, não é? Que transforma aquilo que seria a vida de grande parte da população em algo que tem um sabor especial, uma possibilidade de olhar para aquilo e trazer para a nossa consciência a nossa responsabilidade em relação a tantos cotidianos sofridos e apequenados, vamos dizer. Então, a arte permite que a vida seja transformada e vista com uma profundidade que é a profundidade simbólica. Eu trouxe aqui mais um trecho, né, aqui de um poema, bom, super conhecido, na verdade aqui é o poema todo, não é nenhum trecho, que é o do Drummond, No Meio do Caminho, também super conhecido, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra.
tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É claro que Drummond não está falando de uma pedra, apenas uma pedra concreta, né? Mas uma pedra simbólica, que nós encontramos muitas vezes no meio dos nossos caminhos. Então essa é a dimensão, não é, da perspectiva simbólica profunda que a arte favorece, a arte permite. Nós temos também um outro poeta que trabalha com coisas aparentemente pequenas e que ele transforma com o seu olhar essas coisas em coisas grandes. Estou falando de Manuel Bandeira, que ele tem um poema que se chama Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Quer dizer, o título do poema já é maravilhoso, né? Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Poderoso, para mim, não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Isso é só um trecho. Então, olhar para as nossas insignificâncias e para as insignificâncias que nos cercam é perceber a grandiosidade dessas pequenas coisas. Tem um livro que eu gosto muito, da Arundhati Roy, que é uma indiana, e o livro se chama O Deus das Pequenas Coisas, porque essas pequenas coisas nunca são tão pequenas. E só para finalizar, né, aqui outro trecho de Manuel de Barros, tirado de Retrato do Artista Quando Coisa. Ele diz assim: não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, esses poetas, eles revelam como nessa simplicidade, nessas insignificâncias, para usar a palavra de Manuel de Barros, como elas são cheias de sentido e de significado. Então, olhar para as cenas cotidianas, e essa foi a nossa ideia, né, minha e da Paula, da Grace, nós trazermos essas cenas cotidianas para que nós possamos refletir um pouco como qualquer coisa na vida pode trazer uma aprendizagem, uma reflexão, e às vezes uma indignação, uma tristeza, um sofrimento. E justamente uma das cenas que eu pensei em trazer para vocês, para comentar, é uma cena que eu vi, né? Eu estava passando na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, e era uma manhã que estava com um dia bonito, um sol, e um trânsito habitual da cidade, não era um trânsito muito carregado, isso devia ser por volta, talvez de 11 da manhã, 11 e pouco, uma quarta-feira, e eu ali parado, olhando assim para o nada, né, no trânsito, vejo um carro arrancando, ele muda de fila, né, e sai cantando o pneu e vai embora acelerando. Uma maneira que chamou a atenção, porque o trânsito estava parado, mas não estava assim, era um farol que tinha fechado. E aquilo me chamou a atenção, eu olhei, era um carro grande, um carro importado, depois eu vi, eu segui, né, era o mesmo caminho por onde eu ia. E depois que eu observei esse movimento, esse barulho de um carro arrancando, eu olho para o lado e vejo um menino de rua, um rapazinho que podia ter 12, 13 anos, 14 anos, vendendo bala. E ele
ficou assim muito assustado, e aí eu percebi o que tinha acontecido. Esse carro arrancou, levando no retrovisor as balas desse menino que estava vendendo. Aquela cena me chocou, fiquei assim super impactada, e por isso também que eu estou trazendo para elaborar com vocês isso, compartilhar, porque eu vi ali, é claro, a gente pode fazer uma observação a respeito do selfie individual, mas que seriam fantasias nossas, né? Conjecturas, quem é essa pessoa, sei lá, ele estava com uma urgência, ele estava atrasado, ele tinha que ir para o hospital, recebeu um chamado que ele tinha que sair naquele momento, voando, era uma pessoa prepotente. Aí são as nossas fantasias. Eu não sei quem estava dirigindo, não sei se era um homem ou uma mulher, se era enfim, não sei quem era que estava lá. E falar do selfie individual nesse momento é algo que realmente é completamente aleatório. Claro que um símbolo permite justamente que nós façamos assim uma série de conexões, e cada um de nós com certeza falaria algo sobre a atitude dessa pessoa, mas que nós nem sabemos quem é, e a chance disso estar equivocado é enorme. Mas por isso eu pensei em olhar para essa situação dentro de uma perspectiva do selfie cultural, no nosso selfie social. E de alguma maneira nós podemos até falar do selfie planetário. Por quê? Porque eu vi naquela cena algumas polaridades que estão presentes no nosso cotidiano, mas podemos dizer também que fazem parte de outros lugares, não é? Para lá das nossas fronteiras. Primeira coisa que eu pensei em termos simbólicos, não é o fato de eu estar naquele momento na Avenida Brasil. Claro que isso poderia acontecer em qualquer rua, qualquer cidade, mas essa sincronicidade, não é, que Jung falou tanto, chamou tanta atenção para os eventos que não têm uma correlação causal, e sim uma conexão pelo significado. Quer dizer, eu, por alguma razão, presenciei essa cena justamente na Avenida Brasil, em São Paulo. Em São Paulo, a Avenida Brasil é considerada um lugar nobre, é um bairro nobre onde fica a Avenida Brasil. E é nesse lugar, né, com esse potencial de nobreza, né, de pessoas bem-sucedidas, que, num certo sentido, seria a possibilidade que nós temos enquanto país, enquanto recurso natural, recurso humano, né? Nós poderíamos ter um país grandioso, ou numa situação melhor do que a que nós encontramos agora. Foi nessa Avenida Brasil, então neste Brasil como pano de fundo, que eu presenciei essa cena de tremenda polarização, né? E uma polarização que faz, não é, assim, uma expressão do arquétipo patriarcal. Ela traz isso no modo defensivo, porque essas polaridades, elas estavam ali funcionando antagonicamente. Nós podemos lidar com as polaridades de modo a elas se conversarem, a haver um diálogo entre elas. Mas naquela cena que eu presenciei, o que houve foi uma total ruptura de diálogo, mas mais do que de diálogo, uma falta de consideração, de respeito, de cuidado. Então, algumas das polaridades, não é, que eu observei, e é claro que eu não vou esgotar isso aqui, e cada um de vocês, uma de vocês, vocês vão poder pensar em outras
formas, né, e outras implicações daquela situação. Mas a primeira coisa assim que eu associei foi, de um lado, uma pessoa num carro importado. No outro lado, um menino de rua vendendo bala. Quer dizer, dois mundos completamente diferentes. Obviamente, nem vou repetir, nem precisaria, estou falando sobre uma perspectiva simbólica e dentro de um selfie cultural. Eu não estou me referindo à pessoa que estava dirigindo o carro, que eu sequer conheço, mas eu estou falando dessa cena como símbolo. Então, essa polaridade, um carro importado, era um carro novo, um carro grande, assim, bonito, e do outro lado, esse menino mal vestido, com roupas bastante simples, na rua vendendo a bala. Olhar para o retrovisor do carro, porque, como eu disse, depois eu continuei o meu caminho e o carro estava ali. Aquele carro, com aquelas balinhas penduradas no retrovisor, né, quer dizer, foi um impacto, não é? Assim, uma expressão de sombra tão grande, porque é óbvio que a gente não pode dizer ele roubou as balas, acho que nem cabe esse termo. Não é o caso de dizer que ele roubou as balas do menino, mas ele nem considerou o menino. O que significa para alguém ter que sair de casa? A gente nem sabe em que casa, né, esse menino mora, se ele mora na rua, se ele mora em que lugar, né? Podemos imaginar que seja um lugar precário, pelo tipo de atividade que ele estava exercendo ali. E a outra pessoa que se supõe, pelo carro que ele estava, não é? Pela arrogância do gesto, quer dizer, ele tirar o ganha-pão ali do menino. E mais, a cena me remeteu a esse olhar daquela pessoa poderosa que despreza a pessoa que é humilde e que é simples. Ele não atropelou concretamente o menino, mas emocionalmente ele atropelou esse menino. Ele passou por cima da dignidade daquele rapazinho que estava ali fazendo o trabalho possível, vendendo talvez por R$2 o pacotinho de bala. E o gesto, né, assim, de sair acelerando, cantando pneu, entrando na fila que não era onde ele estava para sair rápido daquela situação, eu vivenciei aquilo como algo tão agressivo, tão violento, né, que, claro, me fez pensar nessa desigualdade em que nós vivemos e em que muitas vezes as pessoas que têm, não estou dizendo que todas, obviamente, não se pode generalizar, mas como muitas pessoas desprezam, não dão, até assim é mais eventualmente do que desprezar, ataca, né? Atacam, humilham, não tem a menor consideração, não tem o menor respeito. Então essa cena, né, de humilhação, essa expressão sombria, né, foi ali naquele segundo, naquele gesto tão, sei lá se impensado, mas tão impulsivo, me fez pensar nas condições mesmo que nós vivemos, né? Na desigualdade social em que querer, por exemplo, que os índios tenham direito à terra, para algumas pessoas soa como se fosse um absurdo, não é? Como se eles não estão criando gado, como se eles não estão derrubando a floresta para, né, ou garimpando ouro. Como é que essas pessoas, que são poucas, vão ter tanta terra?
E aí um raciocínio que não avalia ou que não leva em consideração a preservação da natureza, o que significa a floresta, não é? O que significa os povos originários ter direito à vida, à própria cultura. Né? Então, naquele gesto desse arrancar, levando a bala do menino, eu pensei em todas essas dimensões, né? Nas pessoas que acham que podem maltratar uma pessoa porque ela é negra, né? Porque ser preto é menos, pode atacar alguém da comunidade LGBT que ia mais, ou seja, pessoas que se colocam numa posição de uma arrogância, de uma superioridade, e que representam naquele momento, não é a pessoa em si, ela representa um tipo de pensamento, um tipo de funcionamento. Né? Eu li rapidamente hoje uma notícia, parece que foi um editorial da Folha, se eu não estou equivocada, né? Sugerindo que os funcionários públicos abrissem mão de parte dos seus ganhos para ajudar o país. Né? Acho que agora eu estou me lembrando, acho que foi até o Globo que sugeriu isso. Quer dizer, quando nós sabemos que existem pessoas bilionárias, num número muito reduzido aqui no país, são poucas as pessoas. Né? E, no entanto, se elas puderem contribuir, não é, puderem pagar um imposto correspondente àquilo que seria o justo, né? Isso teria muito mais impacto, e seria impacto, eu digo, no montante, né, no valor absoluto, e faria muito menos falta, certamente, para essas pessoas, do que fará falta o dinheiro de um funcionário público. Né? Então, nem todos os funcionários públicos são fantasmas e são pessoas que estão fazendo falcatruas. A grande maioria desses funcionários é o pessoal que rala, né? Que trabalha mesmo, que dedica a sua vida, né? Aquilo que deveria ser considerado algo bastante importante, porque é um trabalho para o coletivo. Né? Às vezes nós vemos alguns olhares que acham que o trabalho para o coletivo é menos, ou que o coletivo não tem a ver com cada um de nós. Né? Pessoas que parece que se diluem no coletivo e não percebem, né, que aquilo é para todos, e o ser para todos, o bem comum, não é valorizado. Então, eu trouxe esse gesto, né, essa cena violenta, que nós podemos até dizer, bom, mas isso é uma violência no trânsito. Sim, acontece muito, mas essa específica eu estou trazendo para ilustrar, é uma dentre tantas, né? Eu tenho certeza que cada uma de vocês vai pensar em inúmeras situações, talvez muito piores, inclusive, porque poderia ter havido assassinato, não é? Uma briga, um ferimento, uma coisa assim. Nós estamos falando aí de um ferimento moral, um ferimento emocional, né? A expressão do rapaz. Eu acompanhei isso. Ele olhou assim, surpreso para aquilo, ficou ali, né, assim, impactado, né, com a grosseria do outro, do motorista. Então, esse desprezo pelo outro, né, nós poderíamos considerar, o cara estava mal-humorado, estava com pressa, e de certa maneira justificar ou banalizar esse tipo de atitude. Mas não é só isso, né? Por trás daquela cena, nós temos uma dicotomia que hoje se apresenta no país, não é? Infelizmente, porque
existem representantes, né, desse, ou enfim, muitas pessoas que agem dessa forma, né, que emocionalmente, moralmente atropelam, né? E por outro lado fica uma situação até paradoxal se nós pensarmos quase como uma fuga, né, dessa pessoa representando talvez essa, sei lá, esta classe social, né, fugindo daquele rapaz super pobre que está ali, né, que isso também é uma forma de olhar simbolicamente a situação. Quer dizer, qual é o medo, né? Qual é o medo que essas pessoas têm da população pobre, né? Então, é uma cena de sombra, uma cena que se multiplica, né? E que nós olhamos para isso simbolicamente e é muito triste, né? Além de ser impactante e chocante, etc., né? Agora, felizmente, nem todas as cenas cotidianas trazem sombra, né? Existem muitas que mostram o desenvolvimento e o caminhar e a elaboração. Então, só para não terminar com esse gosto amargo da sombra, eu vou ilustrar uma cena cotidiana agora oposta a essa, porque é uma cena de muita sensibilidade, muita beleza, que foi um processo de elaboração vivenciado por uma mãe de uma criança de 1 ano e meio, e essa mãe tinha uma cobrança muito grande a respeito dela própria, de além de cuidar dessa criança pequena e tudo, com todo o trabalho que dá, né, sem ajuda, ela, dentro da cobrança, ela pensava, fantasiava, desejava manter a casa como ela mantinha antes do nascimento da criança. E ficava assim, muito sobrecarregada, porque, obviamente, né, dormindo mal, a criança com todas as demandas de uma criança pequenininha. E até o momento que ela olha para uma cena em que a cozinha estava assim, depois de uma refeição em que a criança estava comendo sozinha, né, então o chão da cozinha todo com respingos e, né, vestígios da refeição da criança. E ela se dá conta que era muito mais importante para ela e para a criança ter esse momento, né? Um momento de intimidade, de proximidade, de confiança, de segurança para a criança. E se ela vivenciou, né, e foi muito bonito acompanhar isso, ela vivenciou a importância de priorizar esse encontro, ainda que fosse com bagunça, ainda que depois tivesse o trabalho de limpar as coisas. E aí ela diz, eu fui ficar com ele, eu curti aquilo, isso que foi bacana, eu curti aquele momento, e ao invés de ter a exigência de depois lavar a louça, arrumar tudo, etc., eu deixei para o dia seguinte, porque aquilo que estava acontecendo naquele momento era muito mais importante do que eu ter a cozinha arrumada, né? Então, esta percepção, né, do que importa de fato, né, é óbvio que a gente não está dizendo que a pessoa tem que largar tudo e enfim, viver na bagunça completa. Não é isso, né? Mas é poder perceber que naquele momento, embora tivesse assim a sujeira, essa coisa concreta,
não é? Da bagunça, da comida esparramada, etc., a dimensão simbólica daquilo, a possibilidade de ela acolher, né? E não fazer isso formalmente, fazer isso verdadeiramente, completamente, né? Deu a ela uma certeza de estar no caminho certo, né? Que foi muito bonito, né? Esse é o caminho dos símbolos, quando nós percebemos, né? Não o símbolo vem também, pode vir de uma forma sombria, mas quando ele não vem, ele nos assegura, né? Ele nos mostra muitas vezes o caminho que é para ser seguido. Os símbolos podem vir como placas indicativas. Então, quando nós temos a vivência dessa completude, né, é um momento em que nós somos, de certa forma, reassegurados naquilo que nós estamos vivendo, né? Agora, é evidente que cada um vai poder enxergar os símbolos até onde há a capacidade de ver, né? Como eu falei no início, né, ali citando Fernando Pessoa, né, Alberto Caeiros, não basta abrir a janela e olhar para enxergar o que está do lado de fora, né? Então eu penso que aquela pessoa, voltando para o outro exemplo, a pessoa que acelerou o carro e levou a balinha do rapaz, não sei se ele tem ideia de que isso é sombrio, né? Às vezes a pessoa olha para aquilo e vai chegar em algum lugar e vai contar como uma vantagem, né? Você não sabe o que eu fiz hoje, porque aquele menino me atrasa o trânsito, ele demora, quem ele pensa que ele é para fazer eu esperar ele vir tirar a balinha do meu retrovisor, ele nem devia estar na rua e eu não quero ver esse tipo de coisa, não é? Então, evidentemente que a elaboração é um espectro. Ela pode ficar fixada, ficar presa na sombra e a pessoa não ter a menor noção do que é aquilo, né? E nós sabemos que reconhecer a própria sombra não é fácil e não é agradável, né? A pessoa às vezes se sente mais confortável fazendo de conta que não tem sombra, né? Uma hipótese é colocar a culpa no menino, né? Que é aquilo, né? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? Então é isso, ainda a culpa é do menino, que deve ter parado e ele deve ter talvez perdido 10 segundos porque os carros da frente diminuíram a velocidade para o menino poder pegar sua balinha. Então ele fez esse protesto, né, de que aquilo, ele talvez não estivesse muito afim de ver a miséria na frente do carro dele tão lindo. Então a gente não sabe aí como é que essa pessoa lidou com isso, como é que ela dormiu à noite, se ela contou essa vantagem e achou o máximo, ou se ela pôde, pelo menos em algum lugarzinho, ter se arrependido do que ela fez, né? Porque aí daria a chance de ela poder agir de outra forma em outro momento, né? Ou fazer algo que pudesse contribuir para que de fato aquele menino não estivesse na rua, não por estar sendo atropelado, mas por ter uma condição melhor de vida, né? Talvez ele pudesse contribuir de outra maneira do que com um gesto tão violento, né? Então, é isto, já falei bastante. Convido todos para participar do nosso próximo encontro daqui a 2 semanas, vai ser no dia 20 de junho, e nós vamos ter então a colega Larissa Gontijo, que vai falar sobre o perdão. Vai ser pelo Zoom, né, a apresentação de uma monografia que ela fez como conclusão do curso de Psicologia Simbólica no nosso espaço. E lembrar vocês que, se vocês quiserem mandar algum e-mail, dar sugestões, enfim, conversar conosco, é espaçocarlosbyington@gmail.com. Espaço sem o cedilha, né? Fica espaco, tá bom? Então,
Um abraço para todos e nos vemos daqui a 15 dias. Boa noite.